Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. Eu sou Eric Trovão. E o assunto hoje é hipogonadismo masculino, um desafio diagnóstico. Pessoal, hipogonadismo masculino, o que é que isso significa? Então, é uma condição na qual a gente tem uma incapacidade do corpo de produzir testosterona em níveis fisiológicos ou de produzir quantidades normais de espermatozoides, ou ainda as duas coisas. E por que é um desafio diagnóstico? Primeira coisa, vários pacientes vão se apresentar no consultório com a testosterona naquela chamada zona cinzenta, que você olha, nem consegue confirmar hipogonadismo, nem consegue descartar hipogonadismo. Segundo problema, o valor de referência muda muito de acordo com a sociedade. E para completar, também não é todo método usado em laboratório para análise que é confiável. Eric fala muito isso nas lives, no nosso Instagram. Então, Eric, fala aí 3 coisas que o pessoal terá aprendido ao final desse podcast sobre diagnóstico, sobre hipogonadismo masculino. Então, Ícaro, a gente vai falar sobre quando suspeitar do hipogonadismo, né? Quando é que a gente vai precisar realmente indicar a investigação, como fazer a triagem inicial, qual é o exame inicial que a gente vai pedir, como interpretar e como confirmar esse diagnóstico, que não é tão simples, né? Não é só dosando a testosterona. Isso. Perfeito. Se o diagnóstico não é simples, pessoal, é óbvio que você não vai sair solicitando testosterona para todo mundo, pacientes assintomáticos, fazer um rastreio universal de hipogonadismo. Isso não existe. Então, quando eu devo suspeitar de hipogonadismo masculino? Pronto, Ícaro, você falou bem, né? Eu acho que a gente tem que deixar bem claro que testosterona não é exame de rotina. Não é. Né? Então, realmente, eu vou fazer a dosagem naquele paciente que tem uma suspeita clínica. Então, ele precisa ter sintomas, sinais que indiquem um possível hipogonadismo. E quanto mais específicos são esses sintomas e esses sinais, maior a chance dele ter hipogonadismo, mais sentido faz você buscar. Então, de uma forma geral, pacientes que têm, por exemplo, ginecomastia, que têm disfunção erétil, queixa de redução de libido, pacientes com baixa massa óssea, né, homens com baixa massa óssea ou até mais velhos com osteoporose, tem sempre a indicação de se buscar hipogonadismo como causa secundária. Pacientes com redução do tamanho testicular, pacientes que têm, por exemplo, doenças hipofisárias, já levando à hipofunção de outros eixos hipofisários, né, você precisa ver se ele tem ou não hipogonadismo ali associado. Pacientes que fizeram, por exemplo, uso de esteroides anabolizantes por um tempo e que suspenderam. Esses pacientes podem ter ficado com hipogonadismo aí residual. Pacientes que têm algumas queixas que a gente pode até dizer que são inespecíficas, mas em conjunto, né, acaba chamando mais atenção. Então, astenia, fraqueza muscular, perda de massa muscular com aumento de gordura abdominal, e aí neste contexto ele tem pelo menos um outro sinal sintoma mais específico, uma ginecomastia associada, uma disfunção erétil, tá? É importante que a gente não saia pedindo, por exemplo, porque o paciente está astênico, tá? O paciente está com astenia, mas não tem mais nada. Né? Ele não perdeu massa muscular, é um paciente que não tem disfunção erétil, é um paciente que não tem baixa massa óssea, não tem ginecomastia. Você faz o exame físico, também o testicular normal. Esse paciente astênico pode ser astênico, porque astênico eu estou quase toda semana, eu costumo dizer, né? Então, eu não vou dosar minha testosterona total por causa disso. Então, a gente tem que ter o cuidado. É preciso ter realmente uma síndrome clínica identificada. E nessa síndrome clínica, você buscar também no exame físico sinais que possam ali ser mais específicos do hipogonadismo. Perfeito. Você atende um paciente comendo mal, dormindo mal, está com queixa de fadiga e aí vai culpar um hipogonadismo? Pois é, aí você acaba dosando a testosterona, vem a testosterona na zona cinzenta, que é extremamente comum em pessoas normais, com produção normal de testosterona, e aí acaba aquele paciente achando que tem alguma deficiência sem ter. E querendo resolver todos os problemas da vida dele com reposição de testosterona. Isso é um ponto que a gente está vendo muito hoje em dia na rotina de consultório. E é uma polêmica grande porque, assim, você realmente vai ter uma queda de testosterona, só que isso é uma queda de testosterona secundária àquele quadro que o paciente está apresentando, né?
a gente tem que alertar sempre nesse sentido de que, se você pegou um paciente, a obesidade é uma causa de redução desse HBG, é uma causa de dosagem laboratorial de testosterona baixa, pode ser uma causa de hipogonadismo mesmo, real, né, de paciente acabar tendo uma deficiência. Mas se você apostar na redução, na reposição, vai melhorar a queixa do paciente? Vai. Ele pode conseguir perder peso? Pode. Mas ele vai criar ali um ciclo relacionado à reposição, né? Então ele vai ficar, não vai conseguir tirar depois, né? Acho que a gente fala mais disso no tratamento. E aí acaba vindo, né? Depois os riscos de você estar repondo numa pessoa que não tem deficiência. Que né? não teria indicação. Não teria indicação. Perfeito. Tá? E lembrar também de como indicação, já esquecendo, infertilidade. Se a única queixa for infertilidade, você tem sim indicação de usar testosterona. E lembrar sempre que em infertilidade, por favor, não tratar com testosterona, né? Porque aí vai ficar mais infértil ainda, né? A infertilidade pode ser por deficiência de testosterona, mas você não tem indicação de fazer testosterona. Pelo contrário, se fizer testosterona, vai agravar a infertilidade. Isso, certo. Então vamos lá. Se eu estou com um paciente que tem queixas relacionadas ao hipogonadismo num cenário que aumenta o risco, por exemplo, esse paciente com doença hipofisária ou faz uso de algum medicamento que interfere com a síntese da testosterona, eu tenho que fazer a triagem, tenho que fazer essa avaliação. Ou então, pelo menos um paciente que tem alguma queixa mais específica, né? Uma ginecomastia, uma disfunção erétil. Uma vez que haja indicação de investigação, como deve ser feita essa triagem? Como fazer a avaliação inicial para um paciente com suspeita de hipogonadismo? De triagem, acho que é teste total, né? Assim, vai dosar teste total e aí você vai ser um primeiro ponto de corte. A grande dificuldade de teste total é justamente qual ponto que você vai levar em consideração para dizer existe realmente hipogonadismo ou não, né? As sociedades variam muito esse ponto de corte, mas assim, universalmente ele vai dizer ali, deu abaixo de 250, 200. Aí você vai ter uma suspeição mais forte, né? Tinha clínica, né? Então aumenta a sensibilidade pré-teste, como é que chama, né? E você dosou e veio abaixo de 200, então tem uma grande chance de realmente haver hipogonadismo. Óbvio que você vai complementar, né, a avaliação. Mas aí esse ponto de corte é bem evidente. Ao mesmo ponto, ao contrário, né? Você dosou a testosterona veio acima de 350, você pode afastar, né? 350, 400, né? Isso. Não é a causa, né? Então, assim, vier um paciente com a testosterona de 400 e pouco, não, mas se subir para 1000 vai melhorar. Pode melhorar, mas assim, isso é extra fisiológico, isso não é tratamento, né? O paciente não tem doença, esse paciente não tem deficiência hormonal nenhuma. E vai criar uma doença. Você vai criar uma doença depois. Isso é importante ele estar sempre batendo em cima, né? Então, sabe o que a gente vê muito? Paciente jovem com testosterona 400, 500, que está normalíssimo, para o qual é indicado reposição para otimizar, né? Usam muito essa palavra, otimizar a testosterona. Isso não existe. Isso não existe. Esse paciente completamente normal. Isso. E aí, se a gente quiser buscar um ponto de corte único, a gente vai enlouquecer da testosterona, porque cada sociedade diz uma coisa. Né? Então a gente tem sociedade que diz que é 350, outras dizem não, é 230, a outra vai dizer 264, olha que número quebrado. Porque realmente não tem um número único, vai ter realmente uma faixa cinzenta, a gente tem que ter em mente que vai ter essa faixa cinzenta, e a gente tem que ter cuidado na hora de avaliar esse paciente que está na faixa cinzenta, porque como o Luciano disse, é preciso ter sintoma para você valorizar quando a testosterona está na faixa cinzenta. Não é à toa que, pela diretriz de Endocrine Society, eles colocam que o diagnóstico só é fechado se, além da testosterona baixa, confirmada e inequívoca, ele usa essa palavra, inequívoca, você tiver sintoma. Isso. Só o exame alterado sem sintomas não é suficiente para você fechar o diagnóstico com certeza de hipogonadismo. Então certo? Fica já a primeira frase importante que a gente não vai fazer testosterona no check-up, né? Se tiver queixa, vai dosar. Mas não faz porque você não vai conseguir fechar o diagnóstico. Não faz sentido. E ninguém vai. Olha, primeiro que ninguém vai ter testosterona de 100 e tá bem. O paciente que tiver testosterona muito baixa, ele vai estar com síndrome clínica. Isso é uma falha laboratorial. Né? O paciente bem, sem sintoma nenhum, esse paciente não tem doença também. Você não vai tratar o exame. É aquela história, não vai tratar o exame. Né? A testosterona veio 300, aí tá ali borderline, aí você vai dizer que o paciente tem deficiência. Tem que ter esse cuidado. E ainda tem outro problema, que a gente está falando que tem esse problema de dificuldade do ponto de corte, mas a testosterona total pode ser influenciada por uma série de condições clínicas, por medicamentos, que vão falsamente ou baixar seu nível, ou falsamente elevar seus níveis. Porque quando eu doso o teste total, eu estou dosando ali no bolo
tudo que é proteína que se liga à testosterona. Isso. Albumina e principalmente SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais. Então, se uma condição clínica aumenta a SHBG, vai aumentar falsamente a testosterona. Se uma condição clínica diminui a SHBG, vai diminuir falsamente a testosterona. Então, não dá para confiar na testosterona total em 100% das ocasiões. Boa. E a gente vai chegar, então, no próximo tópico, que tem a ver com essa questão da SHBG, que é quando solicitar testosterona livre para avaliação de hipogonadismo masculino. Boa. É o próximo passo, né? É o próximo passo. Claro que se você tem um paciente com clínica e uma testo muito baixa, aproximadamente abaixo de 200, não precisa da testo livre. Certo? Mas se você tem uma testosterona ali borderline, testosterona total ali naquela faixa cinzenta, 200, 400, né? Para facilitar a vida, entre 200 e 400, você vai ter que fazer testo livre para lhe ajudar aí no diagnóstico. Porque a testo livre deixa de sofrer a influência, né, dessas proteínas que eu estava falando. Então, a chance de você ter resultados falsamente elevados ou falsamente reduzidos, ela é menor. Tá? Então, a testo livre eliminaria esse problema. Ou também situações em que você já sabe, vamos supor que esse paciente aqui, eu vou rastrear hipogonadismo. Eu acho que ele merece o rastreio. Mas, sabidamente, ele tem uma condição que altera a SHBG. Luciano deu um exemplo logo no início, que foi a obesidade. Né? Paciente com obesidade tem, fisiologicamente, níveis menores de SHBG circulantes. Então, se eu doso a testo total dele, essa testo total pode vir falsamente baixa, inclusive em níveis inequívocos. Pode vir ali, por exemplo, uma testo total de 180, 170, que é uma testo muito baixa. E isso não ser real, porque isso pode ser consequência da queda da SHBG. Então, a testo livre eu posso já dosar de cara, desde o meu rastreio, logo ali no início, já peço a testo total e peço a testo livre também, para ter certeza que se a testo vier baixa, isso é um baixo real e não algo falseado. Certo. E quais são essas condições que podem, então, aumentar ou reduzir a SHBG e que eu deveria, de cara, já solicitar, já avaliar a testosterona livre? Essa é aquela pergunta que cai na prova do TIM todo ano e o povo se desespera para memorizar, né? Porque, enfim, mas tem uma lista realmente dessas situações. Condições que reduzem, e aí pode falsear um diagnóstico de hipogonadismo se você não estiver atento. Obesidade, que a gente já citou, mas síndrome metabólica, diabetes, principalmente se o diabetes estiver descompensado, certo? Que, de certa forma, geralmente vem associado também aí à obesidade, né? Então, essas situações de doença metabólica tendem a reduzir a SHBG. Hipotiroidismo. O glicocorticoide sempre, né, tá ali atrapalhando a vida da gente, então ele também reduz. Uso de andrógeno, paciente, por exemplo, uso de esteroide anabolizante, o SHBG vai cair, e aí a testosterona está baixa ainda. Claro que está baixa, porque o SHBG caiu, certo? Então, você tem essa tendência de ter essa queda. Uso de progesterona também pode fazer cair. Acromegalia, que é bem né? Que às vezes se atrapalha. Peraí, mas a acromegalia não aumenta a síntese de proteína e cai SHBG, minha gente? Cai SHBG, não vamos procurar muita lógica, não. Por isso que é uma parte chata para a pessoa tá memorizando, né? Qualquer coisa vai lá, consulta a tabela, né? Mas Exatamente. é interessante essa história do andrógeno, porque às vezes quando você está fazendo reposição, aí você vai dosar, eu quero dosar no meio do ciclo, aí você dosa o teste total, mas ele está em reposição de andrógeno, tem que levar em consideração isso aí. Isso, sempre vai vir um pouquinho mais baixo do que o real. Isso, porque o cara vai dizer, não, deu 300 e um pouquinho, está fora da faixa terapêutica, você pode até ajustar a dose e tal. Mas muita gente acaba dizendo, não, pertinho da outra dose, vou dosar no final, que nem é recomendado às vezes, mas o cara dosa perto do final, e aí vem um pouquinho mais baixo e você vai falhar ali na meta justamente pelo SHBG, né? Paciente de uso crônico. E que aumenta, aí você teria o hipertiroidismo, deficiência de GH, aumenta, envelhecimento. Eu acho que é a grande pegadinha do aumento, né? Porque aí você acaba pegando uma testo ali, vamos dizer, uma testo muito borderline para baixo na cinzenta de um paciente muito idoso, era um teste que era para estar mais alto, né? Porque o SHBG estaria mais alto. Então você vai pegar justamente o oposto, né? Infecção por HIV também. Doença hepática aguda também aumenta. E outra coisa importante, o uso de anticonvulsivante. Já vi um caso, paciente com testo bem alto, né? Que você poderia suspeitar, será que é um FSH-OMA, né? Mas era o uso de anticonvulsivante. E aí aumenta esse HBG e aumenta o teste total. Estrógeno também aumenta, né? Estrógeno, de uma forma geral, aumenta todas as proteínas. Então, assim, fica atento. Se o paciente tem uma dessas condições, e aí até, veja, você está aí, um paciente, vai investigar um paciente de 70 e poucos anos.
esse já mereceria você fazer um teste livre desde o início. Ou um paciente com obesidade já mereceria você fazer um teste livre desde o início para evitar uma pegadinha aí do resultado da teste total. Certo. Aí vai ter a pegadinha da teste livre. Exatamente. Vamos Então, agora para esse... A gente tá falando aqui como se fosse muito simples, É, né? dá Não, mas tá complicado, cada vez vai ficando mais complicado. Avaliar a testosterona livre, certo? Não é simplesmente solicitar, solicito teste livre. Como é que eu avalio os níveis da testosterona livre? O ideal é que você calcule os níveis de teste livre. Por quê? Porque teste livre confiável mesmo, tá? Porque, eita, Érico, você não confia na teste total, então vou fazer uma livre, mas calma que a livre também não é muito confiável, não. Porque a livre dosada por quimiluminescência, radioimunissaio, rasgue, não prestou, não serve para nada. Ela tem que ser dosada ou por diálise de equilíbrio, ou por ultrafiltração, que são técnicas, minha gente, que a gente não tem em qualquer laboratório, não. A gente não vai conseguir fazer por essas técnicas. Então, como a gente não consegue ter acesso às melhores técnicas para dosar a teste livre, a gente faz um cálculo. Certo? Esse cálculo ele é padronizado, certo? Você colocar no Google lá, cálculo da teste livre, certo? Vai aparecer lá a fórmula, que vai pedir o resultado de 3 exames. A própria testosterona total, a SHBG sérica e a albumina sérica, certo? Você joga esses valores e aí o site lá vai lhe dar o resultado da teste livre. Tá? E esse resultado é a perfeição? Não é a perfeição, mas é o que mais se aproxima da dosagem por diálise de equilíbrio. Isso. Certo? Se aproxima muito mais do que uma dosagem por quimiluminescência, por exemplo. Então, quando você solicitar, regrinha prática, vai solicitar teste livre, ou você pede teste livre calculada, ou você pede teste total, SHBG e albumina, e quando chegar o resultado você calcula. Eu faço assim, eu mesmo calculo. Prefiro. É melhor, Faz também prefiro. ainda um estudo, né, científico, pede a teste livre, pede SHBG, albumina, calcula para ver se tá certo. E ver se pode confiar no laboratório. Exatamente. Ver se o laboratório confiou. Vocês, às vezes, olham, recebeu o exame, dá uma olhada no método da teste livre, que se for calculado, o método que tem escrito é método calculado. E aí você sabe que você pode, né, confiar. Se for um laboratório que você confie, que calcula. E desde que ele calcule certo. Porque isso, aí ainda tem um outro ponto problemático também, que a teste livre calculada se torna mais próximo da dosada por diálise de equilíbrio se a teste total for dosada pelo melhor método. Que ainda tem isso, que seria cromatografia líquida, acoplada, espectrometria de massa. Né? Então, também uma teste total dosada por um método safado pode dar uma teste livre calculada também meio safada. Então, minha gente, vê como é complicado avaliar a testosterona. Não é uma coisa simples, não é assim, olhou um exame, tá baixo, vamos repor. É muito complicado. E é por isso que só vale a pena você entrar no meio de todo esse processo trabalhoso, longo, se realmente o paciente tem algum sintoma que vale a pena investigação, exatamente. Né? Eric. Só uma coisa que eu sei que o pessoal está pensando lá e depois vai mandar uma mensagem para a gente perguntando. Qual é o ponto de corte da teste livre? Porque a gente falou dos pontos de corte da teste total, né? Que também não é um consenso, mas de uma forma geral varia entre 6,5 a 7. Bota 7 aí, não é o mais fácil. É a recomendação da sociedade que disponibiliza essa calculadora que o pessoal vai utilizar online, né? De 6,5 a 7. Que é uma sociedade internacional para a saúde masculina, né? Que disponibiliza online essa calculadora. Pessoal, certo. Então, passei por todas essas etapas, consegui estabelecer que, de fato, o meu paciente tem hipogonadismo, certo? Ele tem testosterona total na zona cinzenta, por exemplo, mas a teste livre, calculei, deu baixa, deu 5. E agora? Como definir a etiologia do hipogonadismo masculino? Aí entra os outros exames que a gente tem que fazer a investigação, né? Lembrar que aí a gente vai ter hipogonadismo primário, vai ter hipogonadismo secundário, né? Então, primário, doença testicular, secundário, doença central. Então, aí você vai para gonadotrophinas, a principal ali triagem que você vai fazer inicialmente, né? PSH-LH. Aí você fez a primeira triagem, dependendo do seu resultado, aí você vai evoluir. Se você viu que é central, né? Você viu um hipogonadismo hipogonadotrófico, que vai ser a grande maioria dos casos, que é justamente de obesidade, síndrome metabólica, né? Que é quando você tem um FSH-LH baixo ou normal. Né? Aí aponta para a causa central. Mas aí você pode até, de repente, parar por aí mesmo. Mas se você acha que tem alguma outra causa, pegou um paciente, o paciente é magro, o paciente não tem nada, foi uma coisa assim súbita, começou a ter queixa e dosou, aí você tem que investigar alguma coisa central. E aí você vai fazer ressonância de célula
para checar se não tem um macroadenoma e está comprimindo, se não é um prolactinoma, e aí tem que checar a prolactina, tem que ver ali alguma outra causa relacionada. E outra coisa que se fala muito hoje em dia é afastar a hemocromatose, nesses casos de hipogonadismo e hipogonadotrófico, que não tem uma causa óbvia, que não tem uma causa aparente. Hemocromatose é engraçado que pode dar de todos os lados, né? Porque existe hemocromatose para afetar o sistema central, existe hemocromatose para dar doença hepática, e doença hepática interferir na condição, e existe hemocromatose para alterar a testicular também, né? Então, Isso. Assim, pode pegar... A mais comum parece realmente ser central, por isso que tem essa recomendação. Então vamos lá. Teste está baixa, FSH e LH estão normais ou baixos, é uma causa central. O que eu vou pensar agora é, tem alguma razão para ser um hipogonadismo funcional? Um diabetes descompensado, obesidade, como o Luciano falou? Tem. Isso. Aí eu posso tentar compensar essa condição e ver se melhora. Não tem nenhuma causa funcional aparente, ou o paciente tem algum outro indício de ter algum acometimento de hipófise e hipotálamo, por exemplo, tem também uma insuficiência adrenal central, tem também um hipotireoidismo central, aí eu já vou investigar melhor, eu vou fazer uma neuroimagem, certo? Isso. E do outro lado, Eric, se esse paciente tiver testosterona baixa, com FSH e LH elevados. Pronto, aí você vai pensar numa causa primária, numa causa testicular, e aí vai entrar ultrassom do bolso escrotal, para você dar uma olhada nesse testículo, né? Até porque, nesse momento, você já tem que ter palpado o testículo no exame físico, que a gente sabe também que nem sempre é uma coisa simples de se fazer, às vezes você pode, não está errado você pedir logo um ultrassom para ver, mas enfim, o ultrassom pode dar uma pista, e o cariótipo, certo? Não esquecer que Klinefelter pode se expressar um pouquinho mais na idade adulta, fora daquela faixa mais comum que é na faixa puberal. Eric é rei da diagnóstico de Klinefelter, paciente com 40, com 50 anos. Não, a gente tem lá no ambulatório 60 e poucos anos. Mas é porque é muito frequente, né? Se você for ler, a frequência é muito alta. E a gente passa despercebido às vezes. Tá, então assim, tem casuística que chega a 1 para 500, assim, Klinefelter. Então assim, você pega ali um mosaico, uma coisinha assim mais discreta, né? Isso, às vezes não é, nem todo paciente vai ter atraso puberal e vai diagnosticar ali na adolescência, não. Isso. E tem paciente que tem um atraso puberal, como a gente tem 3 pacientes lá no ambulatório que o diagnóstico foi dado perto dos 60 anos e 2 depois de 60 anos. Né? No ambulatório de diabetes, porque é uma condição que causa maior risco de diabetes, o paciente acaba chegando com o diabetes, aí você vai ver, não, tem uma coisa errada aqui, o paciente tinha, na verdade, atraso puberal mesmo, nunca teve. Isso. Então, assim, tem que fazer o cariótipo se for um hipo, a não ser que você tenha uma causa óbvia, de novo. Né? Não, o paciente teve um trauma aqui testicular, perdeu, enfim. Não, se tem uma causa óbvia, não precisa. Mas se não tem uma causa óbvia, vai ter que fazer o cariótipo. Então, essa investigação básica, você tem que procurar a etiologia. Testosterona está baixa, tem sempre que procurar a etiologia. Vai achar sempre? Não. Existe hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático, por exemplo. Mas tem que buscar, tem que afastar aí causas conhecidas. Certo. Para quem está acompanhando essa discussão, a próxima pergunta lógica seria, certo, e como tratar esses pacientes, né? Então a gente tem um outro podcast, que é 7 dicas de terapia de reposição de testosterona, que a gente tem um convidado, inclusive, que é o Dr. Fábio Moura. Está aí disponível nas plataformas, você pode assistir, vale muito a pena. Lá a gente comenta quando fazer terapia com testosterona, como fazer, quais são as contraindicações, quais são os efeitos colaterais. Recomendo muito que você assista. Isso aí. Se você gostou desse podcast, compartilha com seus amigos e continue acompanhando o Endocrino Papers no Instagram e nas demais redes sociais. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.